E nós teremos agora o nosso primeiro diálogo com a professora Geórgia Cruz, com o tema Mídias Populares e Mudança Social. A professora Geórgia é docente adjunta da Universidade Federal do Ceará, ela é doutora em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, é pesquisadora no LabGreen, que é o Laboratório da Relação Infância, Juventude e Mídia, e da Célula de Design e Multimídia da UFC. Atua como especialista no eixo de experiência do usuário em projetos de governo digital pelo Insight Data Science Lab da UFC e IRIS, Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará. Ela ministra disciplinas e orienta projetos da área de comunicação, design e semiótica, interação humano-computador, experiência do usuário, tecnologia e infância, transformação digital e educomunicação. Professora, boa tarde, seja muito bem-vinda, estamos muito ansiosos para ouvi-la, porque com toda Boa essa tarde. bagagem tem muita coisa boa por aí, hein? Eu tenho que aprender a colocar a biomenal para diminuir a expectativa, né? Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Obrigada pelas boas-vindas, Graciele. Obrigada pelo convite para falar com vocês hoje. Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente começar a nossa conversa. O desafio do tempo é sempre uma questão para professores, né, que a gente tende a falar muito, mas aí eu peço também que se eu estiver extrapolando o tempo, vocês me avisem, por favor. Eu organizei a fala para falar dentro do tempo, mas vocês sabem que a gente se empolga. Então, eu coloquei como título dessa fala de hoje, Movimentos Sociais e Uso das Redes para Mobilização, e o objetivo é que a gente converse um pouco sobre a noção de redes sociais e também eu trouxe alguns exemplos de algumas práticas e alguns acontecimentos ao longo dessa nossa quadra da história em relação ao uso das redes e a reverberação que esse uso ele tem em relação aos movimentos sociais e por conseguinte, também os movimentos populares que estão aí incluídos. Então, vamos lá. Aí eu tinha feito aqui a minha breve apresentação, mas a Graciela já me poupou esse tempo, obrigada, que aí sobra mais para falar. E só reforçando aqui o meu e-mail, que é georgia@virtual.ufc.br. Se após a minha fala alguém quiser trocar uma ideia, quiser entrar em contato, pode ficar à vontade para me escrever, certo? E vamos então começar. Eu trago como um primeiro ponto essa frase, essa citação que é do Manuel Castells, e ela parece bem forte, e a ideia é que seja forte mesmo, até para que nós reflitamos um pouco sobre os tempos em que a gente tem vivido, porque às vezes uma das questões que a gente tem com a comunicação em rede, a comunicação digital, virtual, enfim, vários nomes que a gente possa dar para o tipo de comunicação que a gente pratica na contemporaneidade, é justamente achar que a forma de uso das ferramentas, ela ainda é a mesma em relação ao analógico. A gente tende muito a pensar que é uma mera transposição do que se fazia em relação aos meios analógicos para o digital, mudando somente, como a gente fala em comunicação, suporte, que seria esse meio de transmissão, o meio pelo qual as pessoas elas obtêm a informação. E, na verdade, o que a gente tem é uma mudança realmente da dinâmica como as coisas se processam. E no livro do Manuel Castells, chamado Redes de Indignação, quando ele vai falar sobre justamente as grandes mobilizações do começo do século XXI em relação ao uso das redes e ao resultado que isso tem para os movimentos sociais, ele vai falar ainda na introdução sobre essa questão. Ele vai dizer que torturar corpos é menos eficaz do que moldar mentalidades. É por isso que a luta fundamental pelo poder é a batalha pela construção de significado na mente das pessoas. Eu não sei vocês, mas essa fala dele ressoa muito para mim como tudo que a gente tem vivido em relação às comunicações nesses períodos que a gente tem enfrentado, principalmente um exemplo em relação à pandemia. A gente ainda está vivendo o período pandêmico e há sempre uma disputa em relação aos sentidos e às certezas que as pessoas têm sobre a informação.
Então, é só um exemplo de como essa fala dele é pertinente e como ela ajuda a gente a pensar também. Quando o José me convidou para dar essa fala hoje, uma das coisas que ele colocou foi: a gente queria abordar sobre a importância dos movimentos usarem as redes para se comunicar, para que usem suas redes em relação à mobilização social dos seus participantes. E uma questão que, para mim, ressoa bastante é justamente como cada vez mais é necessário que se entenda como a comunicação pela internet ela vai funcionar e de que maneira ela pode ser benéfica, sim, para a finalidade de mobilização social, de divulgação das ações sociais, de conexão social. Então, esses são alguns pontos que eu quero trazer na minha fala e que acho que vai ser interessante para a gente conversar também depois. Então, para a gente começar, uma coisa importante é a gente pensar que hoje praticamente toda a nossa comunicação ela acontece por meio da internet, justamente porque a internet ela tem isso que a gente vai chamar até de cultura da convergência, ela vai aglutinar as variadas linguagens. A gente vai ter a comunicação de imagens, de sons, de vídeos, de texto, uma série de formas de comunicação, todas sendo acessadas pela internet. E o advento da internet permite também com que a gente tem permitido desde o momento em que a gente passa a usar a internet para se conectar, para se comunicar, tem permitido que a gente tenha novos modos de interação e também que a gente se estabeleça nisso que também o Manuel Castells, ele vai aparecer um pouco na minha fala hoje, gente, também que o Manuel Castells, no outro livro que ele tem chamado Sociedade em Rede, vai justamente chamar de Sociedade em Rede, que é justamente, são esses nós em que nós estamos conectados e com os quais nós vamos estabelecer laços a partir dessa questão da cultura da conexão propiciada pela questão da internet. Uma outra coisa que essa nossa comunicação e essa nossa interação em rede por meio da internet vai propiciar também é uma amplificação do que vai ser chamado pelo Jenkins de cultura da participação. A gente vai ser cada vez mais chamado a se manifestar. E em contraponto com os meios analógicos, em que você tinha uma comunicação que ela era mais assíncrona, ou seja, que ela acontecia, primeiro eu tinha a produção de um conteúdo, depois é que eu tinha o tempo do consumo desse conteúdo, do receptor ter a leitura ou assistir esse conteúdo, e só então eu ia saber da opinião dessa pessoa. Ou às vezes a gente nem tinha a forma de emitir as nossas opiniões, né? Então, o que a gente tem com a internet, a gente tem os tempos cada vez mais comprimidos e as coisas, elas funcionam instantaneamente. A gente vai ter as respostas de maneira mais imediata. E isso vai impactar em relação às nossas noções de sociedade, as nossas noções de tempo, as nossas noções de realidade. E aí, antes da gente continuar, é importante a gente pensar no que são redes sociais, porque a gente fala muito do termo redes sociais, e o que eu vou falar aqui até é um certo academicismo, mas que eu nem sou dada a isso, mas que acho importante para a gente até pontuar, porque às vezes a gente acha que a noção de redes sociais é um Facebook, é um Twitter, é um Instagram que está resumida e reduzida ao software, ao sistema que a gente usa para interação com as pessoas que estão na nossa rede, certo? Mas eu gostaria que a gente passasse a pensar nas redes sociais como sendo essa mobilização das pessoas que, independente da tecnologia que vai uni-las, essa mobilização de pessoas que têm interesses comuns, que têm problemas em comum, que têm vontades em comum, desejos em comum, que vão se articular a partir desses interesses e, com isso, essas pessoas elas vão formar o que a gente chama de movimentos sociais. Elas vão se integrar. Então, a gente tem que os movimentos sociais
eles são e sempre foram os agentes de mudanças na sociedade ao longo da história. E um outro filósofo que vai pensar sobre isso, que é o Jacques Rancière, ele vai falar ainda que a gente pode entender os movimentos sociais como o que ele chama de comunidades inéditas, que vão ser pessoas que se organizam em grupos com desejos e valores comuns, que é até o que ele vai chamar de partilha do sensível. A gente pode colocar em diálogo as falas dos dois, justamente porque o que ele vai falar sobre essa partilha do sensível é justamente quando a gente é afetado por algo, quando algo nos incomoda, quando algo mexe com a gente, e isso é que faz com que a gente se mobilize. E quem fala dessa questão também é o Manuel Castells. Então, eles estão aí bem articulados para a gente entender. E, feito esse adendo sobre a noção do que são redes sociais, aí eu trago para vocês só para a gente clarificar que a diferença entre as redes sociais e os sites de redes sociais. Não foi o Mark Zuckerberg que inventou as redes sociais. As redes sociais, elas fazem parte da história humana, elas fazem parte do modo como nós, seres humanos, nos articulamos, pela nossa própria característica de sermos gregários, de precisarmos de sociabilidade, a nossa própria capacidade em relação a compartilhar sentidos. Isso é o que compõe uma rede social. O que as tecnologias da informação e da comunicação que a gente usa, elas vão ser, é o que a Raquel Recoeiro, que é uma pesquisadora, professora e pesquisadora no Rio Grande do Sul, vai chamar de sites de redes sociais. E eu faria aqui a questão dos sistemas de redes sociais, que é importante só para a gente saber que a rede social, ela está para além da tecnologia. A tecnologia, ela tem sempre que ser pensada como um meio, ela não é a finalidade. Ela é a forma que a gente tem de passar a nossa mensagem, de estender os nossos laços com outras pessoas, de mobilizar aqueles que se sentem tocados e motivados pelos sentidos comuns que a gente está comunicando. Dito isso, uma outra questão para a gente seguir é como os movimentos sociais, então, já que a gente já fez essa questão de que redes sociais são diferentes desses sistemas, desses aplicativos e aplicações de redes sociais, a gente perceber como é que é o uso das redes, o uso das ferramentas da internet pelos movimentos sociais e o que é que se observa quando esses movimentos eles se utilizam dessas redes. O que a gente percebe, em primeiro lugar, é que a adoção dessas ferramentas de comunicação vai propiciar uma maior autonomia para esses movimentos, principalmente porque eu não dependo mais que uma mídia corporativa, uma mídia patronal, enfim, que eu não dependo mais da boa vontade dessa mídia de comunicar a minha mensagem. Porque eu também agora sou um canal de mensagem, o meu movimento, a minha organização popular, o meu grupo, a minha bandeira, enfim, o que eu desejo comunicar como organização social, como movimento social, eu posso ter um canal, eu tenho acesso. A gente vai ter, então, uma questão também de descentralização, em que eu não necessariamente preciso que haja uma hierarquia e que haja uma questão de liderança e de comando para que eu emita uma mensagem. Eu posso ter um interesse, comunicar esse interesse através das redes e, com isso, ir encontrando pessoas que tenham esse mesmo interesse, e aí eu vou formando uma rede mais coesa. Então, isso também é um fator bem interessante para a gente observar. A própria capacidade de mobilização, justamente pelo ponto que vem a seguir. Uma das coisas que a gente tem em relação às mídias analógicas era que você ficava muitas vezes muito preso ao local, ou então para que você tivesse a questão de uma comunicação mais globalizada, mais descentralizada, a temporalidade de realização dessa comunicação ela era um pouco mais, um pouco maior, né? Um pouco mais ampliada, justamente porque existiam burocracias, certos trâmites na transmissão dessas informações. O que a gente percebe com essa comunicação em rede é justamente porque eu tenho tanto como agregar as pessoas que estão geograficamente próximas de mim, assim como eu tenho como agregar pessoas que não estão próximas de mim. Um exemplo disso é esse momento aqui de fala que a gente tem
pessoas de diversos pontos conectadas e participando conjuntamente aqui dessa atividade. Então, a gente tem essa questão de mudança do espaço também. Um outro ponto que a gente vai ter é essa mudança da cultura, é o que o Pierre Levy vai chamar de cibercultura, em que eu tenho a internet como sendo esse mobilizador de conexão, esse mobilizador de comunicação, de cultura, um novo modo de encarar a comunicação, de ver como os processos de agregação e de socialização eles acontecem, e ao mesmo tempo ele é um espaço, ele é um novo espaço em que eu não tenho mais as questões de limites locais, eu vou ter tudo congregado nessa rede. E como ele é esse novo espaço, ele vai propiciar isso que é a conexão. Eu tenho como me conectar com diversas outras pessoas que, usando outras mídias mais tradicionais, talvez essa difusão ela não fosse tão grande. E aí a gente vem também para a possibilidade do engajamento, em que eu consigo estimular as pessoas, de onde quer que elas estejam, também a colaborar com esse movimento, e a amplificação das mensagens que são passadas. A gente ainda vai falar mais um pouco sobre esses tópicos, tá bem? Aí, a outra questão que a gente tem é a possibilidade de usar o movimento da internet para as ruas. Muito se falou, principalmente lá pelos idos de 2013, como se usava-se muito o termo de ativistas de sofá, como se o fato de você estar em casa e você usar as redes, ele não fosse algo significativo, não fosse algo producente em relação à mobilização popular, em relação à mobilização social. E o que a gente tem percebido, principalmente agora em que a gente tem aí, se a gente pegar os primeiros movimentos, como os indignados na Espanha, que foi em 2011, e a gente pega agora, que a gente já tem aí mais de 10 anos, a gente consegue já ter uma maturidade nessa observação, e o que a gente percebe é que a gente tem sim um fluxo desses movimentos que conseguem usar a internet para mobilização, e essa mobilização se converte numa mobilização de rua, no encontro de rua, que uma coisa não precisa ser inimiga da outra, que esses fluxos em rede de informação e de movimento, eles podem sim produzir movimentos que eles vão ser globais, e, de novo, a gente tem essa palavra aí, conexão, porque eu tenho como, a partir dos conteúdos, a partir das estratégias de comunicação e de engajamento, eu tenho como, sim, multiplicar vozes e eu posso somar essas vozes. Eu trouxe mais para frente alguns exemplos justamente sobre essa questão. E aí a gente vem com a pergunta, né, de qual a importância do uso das redes pelos movimentos sociais. E aí eu venho com algumas respostas. Eu não tenho aqui a pretensão de dar as respostas definitivas, até porque quem tiver tá rico, mas eu parto do princípio de que a gente vai construir juntos esses significados. Então, eu trouxe algumas questões que estão envolvidas no saber comunicar. E quando eu falo em comunicação, gente, não é a mera criação de conteúdos e a postagem. Isso é só um elemento. Comunicar tem a ver com fazer sentido para o outro. Quantos outdoors, quantas mensagens, quantos banners, quantas propagandas vocês são, com as quais vocês são bombardeados o tempo inteiro e das quais vocês não se lembram. Mas as que fazem sentido para vocês, com certeza vocês vão se lembrar. Justamente porque o ato de comunicar, ele não está em quem emite a mensagem, ele está nas duas pontas, em quem propaga a mensagem, em quem recebe e gera sentido. Então, esse saber comunicar é pensar no que é que faz sentido para as pessoas com as quais você quer se conectar. E, sabendo comunicar, a gente vai conseguir proporcionar uma participação mais ampliada dessa sociedade em rede, das pessoas na rede, justamente porque é muito importante essa questão de construir comunidades, a questão de você saber que você não está só. A gente vive, agora, por exemplo, a gente está num momento bem surreal da nossa quadra da história, que a gente nem saiu de uma pandemia, e a gente está enfrentando uma guerra que tem ameaças de se amplificar
como uma terceira guerra mundial. Esperamos que não, mas as notícias são um pouco estarrecedoras. E aí, quando você consegue construir comunidades, isso fortalece. Você deixa de olhar para si como aquele indivíduo isolado que tem um problema e que não sabe como resolver, e você começa a ver que outras pessoas também têm demandas muito parecidas com as suas, vontades parecidas com as suas, desejos de mudança parecidos com os seus, e a gente sabe que políticas públicas, transformações sociais, enfim, eles não vêm apenas pela mobilização individual. É necessário que a gente tenha uma mobilização coletiva, o engajamento das pessoas é necessário. E, como eu falei anteriormente, antes havia essa noção de que as redes elas eram inimigas das ruas, que se você era entre aspas, ativista de sofá, não ia ser um ativista nas ruas. E o que a gente percebe é que, mais do que nunca, principalmente pelo valor simbólico que as comunicações elas têm tido na nossa vida, pela questão, até para pegar o nome da ubíqua, né? Pela ubiquidade da comunicação, das conexões, porque a gente está o tempo todo com os celulares, a gente está o tempo todo conectado com os nossos aparatos móveis, o tempo todo, não existe mais a lógica do offline. Então, por essa ubiquidade da comunicação e pelo valor que ocupar o espaço das redes tem, cada vez é mais necessário que nós engajemos, sim, as pessoas nas ruas, porque a rua ainda é muito potente, tem uma pulsão de vida muito grande, mas é muito importante também o engajamento das pessoas nas redes, justamente porque é a partir da comunicação em rede que as pessoas elas vão construindo o seu senso sobre os acontecimentos no mundo, sobre o que precisa ser feito, o que elas querem ser feito, elas vão encontrando com quem compartilhar as suas vontades. E aí a gente vem também para a necessidade de usar as redes e saber usar essas redes como um modo de ampliar o alcance das mensagens, de divulgar as ações, também controlar a narrativa, justamente porque a gente vive um ponto em que é cada vez mais necessário que se mostre qual é a sua versão dos fatos, até para evitar distorções em relação a acontecimentos ou a projetos, e a própria questão, como a gente já falou, do poder do coletivo e da mobilização social. E aí, quais são os meios que a gente pode usar? A gente pode usar esses sites e aplicativos de redes sociais, a gente pode usar podcasts, blogs, sites, a gente pode usar grupos e canais em serviços de mensagens, canais no YouTube, boletins de notícia via e-mail. Então, existem diversas formas que podem ser, e muitas delas, o que é bem importante, com um custo mínimo para serem utilizadas, e que elas podem ser grandes aliados para o trabalho que os movimentos populares, os movimentos sociais, eles têm feito e vêm fazendo, justamente porque muitas vezes a gente também fica com a sensação de que aquele trabalho que a gente está fazendo, ele não é um trabalho que tem tido tanto resultado. Mas quando a gente começa a comunicar propriamente esse trabalho, a gente começa a compartilhar esses resultados, a gente recebe uma coisa que é fundamental, que é a resposta das pessoas, e a gente percebe a importância daquilo que a gente está fazendo, o valor, a gente encontra pessoas que podem ser beneficiadas também por aquela ação, e com isso a gente vai ampliando os nós dessa nossa rede. E aí eu trouxe aqui, existem diversos outros, mas eu trouxe aqui só alguns exemplos de canais que podem servir de inspiração para vocês, que é a Mídia Ninja, os Jornalistas Livres, a Rede na Estante também, e as redes do MST, que tem um trabalho bem interessante em diversos formatos, e um trabalho que eu acho bem bacana, que é o trabalho da Mídia Índia. Não sei se vocês conhecem, já tiveram contato, mas é um trabalho fundamental, principalmente com relação aos diversos ataques que as populações originárias elas têm sofrido em relação às suas culturas, aos seus territórios, e a importância de ouvir deles o que tem acontecido. Então, é bem interessante a gente olhar esses canais, inclusive eu aceito indicações de outros para ampliar a lista, tá, gente? E aí eu trouxe
alguns exemplos ao longo dessa nossa quadra da história de movimentos que eles foram iniciados a partir dessa mobilização pela rede e que depois eles ganharam as ruas. Então, eu trouxe alguns tipos de movimentos, e como vocês podem ver aí, a gente está, a partir de 2011, eu peguei essa última década, mais ou menos, para a gente trabalhar aqui, e aí eu trouxe exemplos de fora e também exemplos aqui do Brasil. Que é o primeiro exemplo que a gente tem é a questão do 15M, que era o movimento da Espanha, que era chamado de Indignados também, que ele começa como esse movimento nas ruas, subindo uma hashtag no Twitter e no Facebook para mobilizar as pessoas em relação às questões que estavam acontecendo no país, principalmente questões econômicas, questões em relação à democracia lá, e eles vão mobilizando as pessoas também para as ruas. Aí, em paralelo, quase que concomitante, a gente vai ter o Occupy Wall Street, que vai acontecer nos Estados Unidos, que vem como decorrência da questão da crise econômica lá também, e de toda a deflagração em relação à questão do sistema financeiro deles e o sistema das hipotecas, e você tem um movimento de indignação também, justamente porque as pessoas elas estão sendo despejadas das suas casas e estão desempregadas, enfim, você tem essas questões de crise, e é um movimento que vai, em relação às redes, vai também fazendo essa projeção das redes para as ruas. Aqui no Brasil, a gente vai ter o Ocupa Estelita, que vai começar a partir de 2012, lá em Recife, em relação puxado pelas pessoas, principalmente por um coletivo chamado Direitos Urbanos, em relação às construções que iam desapropriar espaços importantes da cidade, ser uma discussão de ocupação do espaço público com as pessoas, e esse movimento ele vai conseguir refrear essas questões e também vai ter uma grande projeção, justamente pela mobilização social que ele consegue trazer. A gente vai ter as conhecidas, acho que por todo mundo, de todas essas aqui, as mais conhecidas são as chamadas Jornadas de Junho de 2013, em que você tem esse grande movimento que começa, em parte, pela questão dos aumentos de tarifas de passagens de metrô, e isso vai se amplificando para uma grande indignação geral e que depois até é um movimento que vai ser capturado principalmente por partidos de direita para tentarem se contrapor ao governo. E aí a gente traz aqui a referência da pesquisa da Márcia Laranjeira, que ela foi minha colega lá na UFPE, e a pesquisa dela, quando eu estava no doutorado, ela estava no mestrado, e a pesquisa dela é justamente sobre esse uso das redes para essa mobilização social e para essa construção de comunidades que até então elas não existiam, e que muitas vezes essas comunidades, a junção dessas pessoas, ela só acontece pelo uso das redes, ou o fortalecimento já de grupos existentes, mas que pelas redes eles vão ser amplificados. Aí aqui é uma foto do Ocupa Estelita, no Cais, que aí tinha muito essa questão do ocupar a cidade, do espaço urbano, e que era uma bandeira que era maior do que somente a questão do cais. O cais virou um símbolo dessa luta de ocupação da cidade em relação à gentrificação, à expulsão das comunidades dos seus espaços de origem para que houvesse a construção de edifícios e essa questão da especulação imobiliária também na cidade. Aí trouxe também aqui como exemplo os movimentos feministas em que a gente teve movimentos no Chile, na Argentina, no Brasil, na Guiana, enfim, tanto em relação às questões dos direitos reprodutivos das mulheres, como também em relação às questões de assédio, questões de gênero, e como a questão nesse caso aqui, a gente tem uma mobilização que ela é retroalimentada, né? Você tem uma mobilização nas redes e nas ruas ao mesmo tempo, em que a performance das ruas alimenta as redes que mobilizam as pessoas para voltarem às ruas. Então, você tem esse movimento, inclusive em relação às mulheres chilenas,
elas fizeram um ato que era El Violador Es Tu, em que diversos grupos de mulheres ao redor do mundo reproduziram em suas línguas também essa canção, essa música, esse grito de guerra em si, de movimentação, de mobilização, e isso reverberou a partir das redes. E aí, aqui mais recente, trazendo já para as questões da pandemia, a gente tem a questão do caso de George Floyd, que culminou no movimento Black Lives Matter, e que aqui no Brasil também reforçou a luta dos movimentos negros em relação ao Vidas Negras Importam, em que você tem uma situação em que, mesmo num estado de calamidade sanitária em que a gente estava, você tem um caso de um homem negro que é brutalmente assassinado e que faz com que as pessoas elas fiquem tão indignadas e com razão, e que elas resolvem que o status quo ele acaba sendo mais mortal que o vírus, que se você não lutar por uma realidade, mesmo naquelas condições, quando terminar a pandemia, você não vai ter mais nem realidade pela qual lutar. Muitos dos ativistas, eles tinham essa mensagem nas suas mobilizações, e a partir dessas mensagens, eles levaram pessoas para as ruas. E aí, aqui, já finalizando, a gente tem também a questão da mobilização dos povos indígenas brasileiros em relação ao marco temporal, e a questão da demarcação das terras, e como eles vêm se utilizando cada vez mais das suas redes para comunicar as suas questões, não dependendo somente das mídias tradicionais, das mídias corporativas, mas partindo das suas mídias e das mídias alternativas para amplificar a sua voz, para ter apoio para a sua causa, e aqui é um exemplo disso. E para a gente finalizar, eu acho que até pela questão da proximidade desse evento, que agora, no dia 14 de março, fez 4 anos em relação ao assassinato da vereadora Marielle Franco e do Anderson, a gente tem também essa questão da grande mobilização em torno das redes, que se tornou uma bandeira até internacional, em relação a saber quem mandou matar Marielle, e como no Brasil isso é um ponto para a gente observar em termos de ciberativismo, ativismo nas redes, uso dos meios para isso, que a gente tem outros casos que já aconteceram aqui no Brasil, que não tiveram a repercussão que o caso da Marielle teve. Claro que, pela questão da brutalidade, não estou falando disso, a brutalidade do assassinato dela é uma coisa sem precedentes, mas eu digo em termos de mobilização, em que você tem uma constante rede que diariamente tem cobrado por respostas, tem se organizado para fazer com que alguma resposta possa um dia ser dada em relação a esse caso, e é bem importante observar esses pontos para a gente ver quais são as possibilidades para a nossa comunicação e de que maneira a gente pode utilizar as redes para que os movimentos eles tenham as suas vozes ampliadas. E aí eu agradeço a vocês, eu encerro a minha fala aqui, usando essa imagem, que inclusive está na capa do livro do Manuel Castells, que é essa junção de que a rede social são, no fim das contas, as pessoas, de que a tecnologia ela vai ser um meio, e que, se bem utilizado, ela pode ser um meio muito potente, pode ser um auxiliar fenomenal para o trabalho que todos os movimentos vêm desenvolvendo ao longo dos anos aqui no Brasil e no mundo, né? Mas pegando aqui o nosso cenário brasileiro. Obrigada, gente.